Fala galera, beleza? Gente, hoje vamos dar continuidade à série de vídeos que nós começamos a fazer aqui, falando sobre os poderes dos personagens dos quadrinhos. E já fizemos vários vídeos. O último nós falamos do Senhor Destino, um dos magos mais poderosos do universo DC Comics. E hoje nós vamos falar do universo mutante, de um personagem dos quadrinhos da Marvel Comics, que é um mutante, um dos mutantes mais poderosos. Eu estou falando do Magneto. Um personagem que já foi vilão, foi herói e hoje caminha entre os dois lados, é um anti-herói. Então vamos falar desse personagem muito poderoso, muito interessante, que eu gosto bastante, que é o Magneto. Então fique até o final do vídeo que nós vamos falar desse personagem muito legal hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar do Magneto. Mas bem gente, vamos falar um pouquinho do personagem, bem pouquinho, para depois a gente abranger os poderes do Magneto, que é o objetivo do vídeo. Bem, Magneto, ou Max Ezerhard, ou Eric Lencher, ou Magnus, ou como é conhecido, Magneto. É um dos mutantes mais poderosos do universo Marvel Comics. Ele é o mestre do magnetismo. É, na realidade, um dos personagens mais poderosos. Inicialmente ele começou como vilão no universo dos X-Men. Ele enfrentava os X-Men, mas depois ele passou a ter mais profundidade, passou a ser um personagem muito mais complexo, entendeu? É um personagem que tem uma história muito interessante. Os pais deles foram mortos pelos nazistas. Ele criou um ódio muito profundo pelos seres humanos e decidiu acabar com os seres humanos, liderando os mutantes para reivindicar aquilo que ele acha que é dele. Ele está convencido que os mutantes são o próximo passo evolutivo da humanidade. E para lutar contra o Magneto surgiu os X-Men, liderados por Charles Xavier. Mas bem, gente, vamos falar um pouquinho dos poderes do Magneto. Bem, muita gente sabe que Magneto tem a ver com magnetismo, por isso o nome Magneto. E muita gente erroneamente acha que o poder do Magneto é só controlar os metais. Não, não é esse. Na realidade, o poder do Magneto é controlar o campo, controlar, manipular, fazer o que quiser com o campo magnético. Ele, na realidade, é um tipo quase um imã vivo. Ele é praticamente um imã vivo. Na realidade, o Magneto ele tem os poderes, na realidade, de controlar os campos eletromagnéticos. É isso que é o poder do Magneto. Mas antes da gente aprofundar sobre os poderes do Magneto, eu tenho que falar sobre o nível do poder do Magneto. Inicialmente, quando os X-Men começaram, não havia como medir o nível do poder dos mutantes. Claro que com o passar do tempo foi colocado uma classificação de nível dos mutantes. Mas antes dizia que o mutante era muito poderoso, fraco, médio, era dessa forma. Mas depois se criou uma planilha para categorizar os mutantes. E eu vou falar um pouquinho dessa planilha, até para vocês terem ideia como funciona. Foi criado níveis de poder dos mutantes. Na realidade, são 6 níveis. Vamos falar um pouco de cada nível dos poderes dos mutantes. Nível Gama, que é o nível mais baixo. O que se considera um mutante nível Gama? É um mutante que tem os poderes mais fracos. Muito fracos, realmente muito fracos. Desde um estalar de dedos que cria uma faísca,
até a capacidade dos olhos ficarem vermelhos e não ajuda em nada. Ou alterações físicas. Pode ser os dois. Poderes muito fracos e alterações físicas. Mas assim, as alterações físicas são bem fracas, não são muito grandes. Por exemplo, olhos vermelhos. Ele tem os olhos vermelhos, pode estalar o dedo, sair umas faíscas, ou pode ter os olhos vermelhos, consegue mudar a cor de pequenos objetos, poderes desse tipo, bem fracos. Acima do nível Gama, temos o nível Epsilon. O que é o nível Epsilon? É um pouco mais forte que o nível Gama, mas também são poderes bem fracos, mas já são mais evidentes, são poderes um pouco mais evidentes. Por exemplo, primeiro ele podia controlar a cor dos objetos, agora ele pode controlar a cor de vários objetos ao mesmo tempo. Mas também pode ter alguma alteração física, por exemplo, olhos vermelhos, pele verde, entendeu? Pode ter esse tipo de alteração, ou alteração um pouco maiores. Mas vamos lá. Acima do Epsilon, aí temos o mutante Delta. O mutante Delta já tem poderes mais desenvolvidos, mas assim, ainda são fracos, não são tão poderosos assim. E a maioria das vezes eles não possuem nenhum tipo de alteração física, eles aparentam ser mais humanos, entendeu? São mutantes assim e também não tem um controle muito grande de seus poderes. Esse é o Delta. Acima do Delta temos o Beta. O Beta já tem poderes maiores, já conseguem controlar mais os seus poderes, entendeu? E sofrem algumas alterações físicas no caso, bem evidentes. Por exemplo, pode ter pele azul, um tipo mutante beta. Vamos dar um exemplo de mutante beta. A vampira é um mutante beta, entendeu? Apesar do poder dela ser bem apelão, ela assim não controla totalmente o poder dela, não consegue fazer com que o poder dela não funcione o tempo todo, entendeu? É o mutante tipo beta. Outro mutante tipo beta é o Wolverine. O Wolverine é um mutante tipo beta, entendeu? Ele tem um fator de cura, entendeu? E tem habilidades animalescas. E sofre algumas alterações físicas. O Wolverine sofre alterações físicas. Ele parece. Ele tem muito pelo no corpo, entendeu? O Dente Sabre é um mutante nível beta. Ele tem mais alterações, garras, dentes pontudos, que o Wolverine não tem muito, entendeu? Aí vamos para os dois níveis mais poderosos dos mutantes. O nível alfa, que são mutantes muito poderosos, extremamente poderosos, mas seus poderes têm um certo limite, não passam daquele limite, mas são extremamente poderosos e não tem nenhuma alteração física. Alteração física significativa, entendeu? Mutantes extremamente poderosos. E acima do alfa temos o ômega. Ômega são mutantes extremamente poderosos, seus poderes não têm limites, chegam ao nível de deuses, entendeu? Quase a nível de deuses. E nesse nível nós podemos incluir o Homem de Gelo, Tempestade, Vulcano, Legião, Hopper, Samus e alguns outros mutantes que são considerados nível ômega. Mas sim, Magneto, qual o nível dele? Quando foi criado, ele é um nível alfa, um mutante extremamente poderoso, sem alterações físicas aparentes, mas ele é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. O Magneto é extremamente poderoso. Só que nas últimas edições, você não tem mais nos últimos 4, 5 anos, mudou-se a classificação do Magneto. Ele saiu de alfa para ômega, porque o Magneto se tornou extremamente poderoso. E extremamente poderoso porque, como eu falei, o poder do Magneto é controle do eletromagnetismo. E tudo tem a ver com o eletromagnetismo, uma das forças do universo. Então, se é uma das forças do universo, ele não poderia estar classificado como nível alfa, sim nível ômega. O poder do Magneto é tão grande que ele pode fazer coisas muito grandes. Não é só controlar o metal. O magnetismo, na realidade, é controlar forças eletromagnéticas. Poderes positivos, as cargas positivas e negativas. Ele pode fazer isso. O magnetismo pode fazer isso. Isso que é o eletromagnetismo. Então, o Magneto pode controlar essas forças. E, assim, claro, as pessoas acham que ele só podia controlar o ferro. Ferro não, os metais ferrosos. Tipo o ferro, o cobalto, o níquel e todos os minerais que são muito mais maleáveis aos campos eletromagnéticos, controles eletromagnéticos. O alumínio não é um. Você pega um ímã no alumínio, não gruda, entendeu? Não gruda.
Mas é isso que o poder do magneto pode fazer. Não só controlar os metais, mas o campo eletromagnético. Os metais, na realidade, eles são muito mais maleáveis ao controle eletromagnético por causa da sua estrutura, que permite as correntes eletromagnéticas afetarem muito mais os metais. Muito mais os metais. Por isso que o magneto tem um controle sobre os metais. E os poderes deles são mais evidentes nos metais. Mas ele pode controlar praticamente tudo. Tudo. Tanto que o poder do magneto permite que ele voe, ele levite. Ele levite outras pessoas. Ele consegue levitar outras pessoas. Ah, Marcelo, mas como ele consegue fazer isso? Porque ele consegue controlar o campo eletromagnético. E o alfa já é muito poderoso. O ômega, então, é extremamente poderoso. Ele pode controlar tudo que tenha campos eletromagnéticos. Isso inclui a própria Mãe Terra. A Mãe Terra é um ímã. Tem um núcleo dentro da Terra que gera o campo eletromagnético da Terra. Então, o magneto pode controlar o campo eletromagnético da Terra. Ele tem esse poder. E ele não só isso, ele pode controlar também a luz. Ele pode exercer força sobre a luz. Ele pode controlar a luz. O campo eletromagnético pode exercer força sobre a luz, distorcer a luz. Vamos lembrar de uma coisa? Quando uma grande massa, quando a luz está viajando pelo universo, se tiver corpos ali extremamente grandes que têm uma gravidade muito grande, esses campos podem podem afetar a luz, curvar a luz. Então o magneto pode fazer isso. Isso faz com que ele possa praticamente se tornar invisível, porque ele faz com que a luz não passe por ele, ninguém vai ver, ou criar ilusões. O magneto pode criar ilusões, hologramas, ele tem essa capacidade para ver os níveis do poder do magneto. O magneto pode controlar a luz? Pode. No caso, tornar invisível, fazendo com que ele torne invisível, criar ilusões, imagens ali. Esse é um poder que o magneto tem. Ele pode levitar outros objetos. O controle do metal é extremamente mais... Se ele for controlar o metal, é ainda mais forte ainda. Ele pode alterar a forma do metal. Pode fazer com que o metal vire um escudo, uma lança, entendeu? Uma mão. Ele pode fazer o que ele quiser com o metal. Metal ainda na mão do magneto ainda pior, mas ele pode fazer outras coisas. Inclusive, ele pode rearranjar os campos eletromagnéticos para disparar rajadas elétricas. Ele pode fazer isso. Então, o magneto tem essa capacidade. Vamos lá. O poder da mutação dele é controlar o campo eletromagnético, que permite ele distorcer a luz, fazer com que ele fique invisível, criar ilusões, que ele possa levitar objetos ou a si mesmo, que ele possa disparar rajadas elétricas e além disso, o magneto ainda pode controlar o campo magnético da Terra. Para vocês verem o poder que o magneto tem. E não é só isso, ele pode criar campos de força. Muito parecidos com o campo de força da Mulher Invisível, só que a Mulher Invisível usa os raios cósmicos para criar o campo de força. O magneto não, usa um campo eletromagnético, como se fosse um campo elétrico, e cria um campo de força que nada pode atravessar ele. Nada. Nada pode atravessar. Nada. Além disso, ele pode controlar os metais, fazer o que quiser com os metais. E outra coisa importante que o magneto tem, ele é um gênio. O magneto é um gênio realmente. O magneto, ele tem uma capacidade intelectual extremamente apurada. Ele está lado a lado com gênios como o Homem de Ferro, o Professor Xavier, o Doutor Destino. Ele é extremamente estrategista, brilhante, carismático. Ele sabe falar de uma forma que ele induz as pessoas. E o magneto não é só isso. Sabe aquele elmo que o magneto leva? Ele é feito de uma forma de metal e uma estrutura que o protege de poderes mutantes telepáticos. Então, ele não pode ser controlado por ninguém. E ele usa esse elmo para não ser controlado pelo Professor Xavier ou por outros mutantes, entendeu? Ele faz isso. Ele usa esse elmo para isso, para se proteger de ataques mentais. Outra coisa, o Magneto, ele é um exímio combatente corpo a corpo. Ele treinou muito, entendeu? Fala vários idiomas, ele é versado em vários idiomas, inglês, francês, alemão, polonês, árabe, até hindi ele também fala. E outra coisa que muita gente não sabe é que o Magneto consegue fazer projeção astral.
Só que esse poder nunca foi explicado. Pode ser um resquício de alguma habilidade, uma habilidade mutante secundária ou mais fraca que ele nunca explorou, mas ele consegue fazer isso, entendeu? Ou está ligado com a habilidade de controle eletromagnético, já que a mente basicamente são ondas elétricas. São ondas elétricas. Porque, na realidade, a capacidade mental sináptica está ligada com ondas elétricas. Estão ali ligados. Então pode ser isso. Já que ele controla o eletromagnetismo, ele pode controlar as ondas eletromagnéticas do cérebro dele também, fazendo com que ele possa expandir sua consciência. Então, não seria bem uma projeção astral, mas sim uma expansão da consciência dele. Pode ser isso, entendeu? Claro que o Magneto tem assim, outras habilidades que poderiam ser exploradas. O controle eletromagnético que ele tem pode também afetar mente. Não é impossível, já que o poder dele, na realidade, a mutação dele é controlar campos eletromagnéticos. E sim, Magneto é um mutante nível ômega. Ele pode controlar o campo eletromagnético da Terra, como pode controlar outros campos eletromagnéticos. Não está só na Terra. Se ele é um mutante nível ômega e ele está num outro planeta, ele vai controlar o campo eletromagnético daquele planeta. Claro que podemos dizer, ele poderia controlar o campo eletromagnético do Sol? Talvez sim, talvez não. O Sol muitas vezes maior do que a Terra, muitas vezes maior do que a Terra, entendeu? Não sei se o nível ômega dele permitisse isso. Talvez, não sei. Mas o Magneto, sim, é um dos mais poderosos mutantes do universo Marvel Comics. E sim, seu poder é muito grande. É um personagem que eu gosto relativamente. É um personagem com muitas sequelas de experiências passadas. Ele já foi de vilão a herói. E hoje está caminhando esses dois lados. Mas é um personagem muito, muito legal. Muito legal que eu gosto muito. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos de Magneto, um dos mutantes mais poderosos do universo Marvel, um mutante nível ômega, que seu poder basicamente é controlar o campo eletromagnético, que ele tem total controle. Então, nós falamos dos seus poderes, como eles funcionam, e demos um pouquinho da história de Magneto. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui de Minecraft, tá muito maneira. E na sexta-feira, um vídeo muito legal aqui no canal. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!